vídeo de hoje a gente vai ver os lançamentos de fevereiro. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ver finalmente muitos lançamentos, e eu digo muitos mesmo. Eu sei que foi uma seca dos vídeos de dezembro e janeiro, mas no vídeo de fevereiro nós temos muitos e muitos lançamentos bacanas. Foi até difícil dar uma filtrada, porque não dá pra falar de todos os livros, né? Então, vamos começar por quem? A Record. Sim, ela atualizou o site com muitos lançamentos bacanas para esse mês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, para nossa comunidade crescer aqui no Booktube, do YouTube. Então, não deixe de deixar o seu comentário aqui, qual o lançamento que você está aguardando mais, qual que você já ouviu falar e está super empolgado, tá bom? E também na descrição desse vídeo eu vou deixar os links dos livros da Amazon, para caso você queira comprar, e você pode comprar com o meu link. E aí você pode estar contribuindo com o meu trabalho. Além disso, vou deixar os links das minhas redes sociais, do Instagram, do blog, que sai post toda semana, e também do Twitter. Vocês podem me seguir por lá também. E do Scooby, que minhas leituras são sempre atualizadíssimas, tá? Então vamos, sem delongas, começar o nosso vídeo. O primeiro lançamento que eu separei da Record, ele se chama Assim Você Me Mata, é da Karen M. McManus. Ele tá para ser lançado dia 14/2 e é um thriller que fala sobre ex-amigos do ensino fundamental. São 3 alunos do Colégio Carlton, eles tinham se afastado ao longo do ensino médio. E aí, numa terça-feira, aparentemente comum, eles acabam se entrelaçando, o destino deles, né? E aí, eles decidem seguir um colega que também resolveu escapar das aulas. E aí, eles acabam parando no local da morte dele. Então, o que acontece? Esses 3 estudantes são, querendo ou não, testemunhas de um assassinato. E aí vai toda uma sequência de acontecimentos para eles desvendarem o que está acontecendo. Então esses 3, amigos vão tentar desvendar e vão descobrir que tem muitas mentiras que envolvem o colégio, e eles começam a questionar todo mundo, e todo mundo que vive no colégio, trabalha no colégio, todo mundo vira suspeito, muitas mentiras, novos suspeitos. Então, assim, é realmente um thriller e eu gostei bastante dessa sinopse, né? Então, eu separei aqui pra vocês. O outro que eu separei é Em Outra Vida, Talvez, é da Taylor Jenkins Reid. Eu sei que esse livro já foi lançado, mas ele está sendo uma republicação com uma nova capa. E aí ele conta a história da Hannah, que a Hannah Martin é uma mulher forte, espirituosa, de 29 anos, só que ela se acha perdida, sabe? Ela morou em várias cidades, trabalhou em vários locais, mas assim, nunca encontrou o seu lugar e nem dar rumo à sua vida ela conseguiu fazer. E aí ela sofreu uma grande decepção amorosa e ela resolveu voltar para Los Angeles, sua cidade natal, para morar com Gabby, sua melhor amiga, e Matt, o marido dela. Aí após eles celebrarem esse retorno e tal, eles vão por um bar onde ela reencontra Ethan, que é um ex-namorado dela, da época do colégio. E no final da noite, Gabby e Matt decidem ir embora e Hannah se vê num dilema. Ela pode voltar para casa com os amigos, ou ela pode ficar com Ethan e aceitar a carona dele, que pode levar a outras coisas. E aí começam a surgir realidades alternativas. Acompanhamos 2 cenários com 2 decisões diferentes dela, que vão resultar em futuros diferentes para ela. Então, assim, eu não li esse livro ainda, né, apesar de ser republicação. Então, eu não sei exatamente como vai rolar o desfecho ou como é estruturado o livro em si, pra gente entender esses 2 cenários, possíveis cenários, né. Mas é esse tipo de quadro em relação a esse livro, né, que a gente tem 2 possíveis cenários que vão se desenvolvendo. Agora, qual é o real, qual que ela escolheu, não sei. Achei interessante. Ele tá disponível a partir do dia 14/2 nessa versão, né, nessa nova republicação. E tem O Bosque das Coisas Perdidas, é da escritora
Shia Ershaw. Gente, esses nomes são difíceis, né, de falar. Ela é a mesma escritora que escreveu A Maldição do Mar, que é mais... Tem algumas pessoas que gostaram do livro, outras não. Então, assim, eu tô deixando bem aberto pra vocês depois procurarem, verem se vocês gostaram ou não. É pra falar sobre sereias e tal, mas parece que o livro acaba indo pra outro campo, o que é diferente deste, que é o Bosque das Coisas Perdidas. Ele é bem atrelado à magia, a contos de fadas. E aí a gente tem a história da Nora Walker, que vem de uma longa linhagem de bruxas naturais que compartilha uma conexão especial com o Bosque de Vimy. E é essa a conexão que a leva até Oliver Huntsman. O garoto desapareceu durante a pior nevasca dos últimos anos. Ele deveria estar morto, mas foi encontrado vivo na floresta, sem qualquer lembrança do que aconteceu enquanto esteve desaparecido. Mas Nora pode sentir a presença de Oliver despertando a floresta. E aí essa floresta, ela é tipo cheia de magia e poderosa, mas ela é uma floresta comum quando ela não está despertada. Ela, tipo, é uma floresta comum. Aí quando ela desperta, muitos perigos podem acontecer com as pessoas que estão dentro da floresta. E aí, nesse caso, parece que o Oliver, sem querer ou querendo, a gente não sabe, né, está despertando a floresta. E não demora até perceber que para manter as árvores adormecidas, ela precisará descobrir como o garoto a quem se apegou tão profundamente sobreviveu na floresta e o que o levou lá em primeiro lugar. O que Nara não sabe, porém, é que Oliver tem os próprios segredos. Segredos que fará de tudo para manter ocultos, porque parece que ele não foi o único a desaparecer naquela fatídica noite, 2 semanas atrás. Então, assim, mais pessoas desapareceram, mas só ele voltou. Então, isso é muito suspeito. Então, além de ser um thriller, assim, de suspense e tal, tem essa questão de magia e tal. Então, parece bem interessante. O livro vai ser lançado dia 14/2. E para os amantes dos livros da Meg Cabot, tipo eu, a gente tem um grande lançamento e que a galera da Record já estava incitando a gente no Instagram sobre isso há muito tempo, muito mesmo. E aí é um novo romance da Meg Cabot que se chama Sem Julgamentos. E assim, faz muito tempo, gente, que a gente não tem nada da Meg Cabot por aqui, tem muitos e muitos anos mesmo. E vai ser lançado dia 14/2. E aí a gente conhece a Sabrina. A Sabrina é a protagonista do livro. Ela é uma pet lover de carteirinha que abandonou a frenética Nova York, o curso de direito e o namorado tóxico para recomeçar a vida na paradisíaca ilha de Little Bridge, na Flórida, como garçonete, algo que sua mãe ultraconservadora não aprova. Mas Bri não se incomoda, não se importa, porque pela primeira vez em muito tempo ela enfim se sente em casa. Ela tem certeza de que havia sobrevivido ao pior, mas um massivo furacão se aproxima da ilha, ameaçando destruir seu pedacinho de paraíso. Ela sabe que deveria fazer como os outros, ela deveria pegar o que desce e fugir, deixando todo o resto para trás, buscando abrigo. Mas ela é incapaz de abandonar a sua gatinha, o seu gatinho doente, o Gary. Apavorada, sem ter a menor ideia de como sobreviver à monumental tempestade, Bri decide ficar para resgatar tantos animais abandonados quanto puder. Mesmo que para isso precise pedir ajuda ao perigosamente sexy Drill, também conhecido como o Destruidor de Corações de Little Bridge. Num cenário apocalíptico, no momento mais assustador de sua vida, Bri se surpreende ao reencontrar motivos para voltar a acreditar na vida, na bondade humana, mas não consegue calar a barulhenta tempestade que se desenrola dentro do seu peito sempre que está perto de Drill, né? Então, a gente tem aquele famoso romance em situações adversas. Eu achei muito interessante. Talvez seja aquele enredo chiclete, gostosinho de ler. Com certeza vou dar uma chance para esse romance. A Meg Cabot, ela é incrível com os romances dela. Eu já li vários deles e são muito bons. Então, super indico, tá? E o último da galera não, né? Da Record no geral, que vai sair pelo selo Bertrand do Brasil, é Violeta. É uma história, na verdade, ela já é uma história épica, assim, sabe? Histórica. E é escrito pela Isabel Allende e vai sair no dia 28/2. A Violeta veio ao mundo em um dia tempestuoso de 1920.
a primeira menina em uma família com 5 filhos. Desde o início, sua vida foi marcada por acontecimentos extraordinários. Ainda era possível sentir os efeitos da Grande Guerra quando a gripe espanhola chegou ao seu país, pouco antes do seu nascimento. A família saiu ilesa dessa crise, mas não conseguiu enfrentar a seguinte. A Grande Depressão transformou totalmente a vida urbana que Violet conhecia. Sua família perdeu tudo e foi forçada a se mudar para uma parte mais remota do país. Lá ela cresceu e terá seu primeiro pretendente. Violeta narra sua história em uma carta à pessoa que mais ama nessa vida, contando decepções e casos amorosos, momentos de pobreza e riqueza, terríveis perdas e imensas alegrias, sempre permeando de grandes eventos históricos, a luta pelos direitos das mulheres, ascensão e queda de tiranos e, em última análise, não uma, mas 2 pandemias. Então, assim, é um livro bem diferentão, que vai contar a história da Violet como um inteiro, né? Nascimento e tal, crescimento, e passando por esses eventos importantes da nossa história. E como a gente está enfrentando uma pandemia, né? Eu creio que foi a ideia da autora de trazer esse tema também para o livro, né? Achei muito interessante, gostei. E aí, agora a gente vai para a Companhia das Letras. Também tem muito livro bom. Gente, fevereiro, vou dizer, viu? Tirou atrás de dezembro e janeiro. E aí a gente tem, o primeiro que eu separei é O Que Dizem as Estrelas. É uma série de contos astrológicos escritos por Lula Trigo. Vai ser lançado no dia 8/2. E aí a gente tem um condomínio, um prédio, um condomínio. E aí, cada capítulo, a gente vê alguém de algum signo contando alguma história que aconteceu dentro desse condomínio. Às vezes é um vizinho do outro que contou um conto e vão se intercalando as histórias. E tem essa questão de astrologia, cada um é de um signo. Eu achei muito, muito legal. Então, são vários confrontos abordados. Mudança de casa, problemas na escola, desentendimentos com os amigos, romances surgindo e outros chegando ao fim. Então, realmente, parece ser muito, muito bacana mesmo. Eu gostei bastante dessa ideia. E aí vai ser lançado pelo selo da Seguinte, né? O outro que eu separei é A Rolha de Cristal, edição de bolso de luxo, da Maurice Leblanc, que vai ser lançado dia 7/2, do Arsène Lupin. O nosso protagonista, ele é convencido a participar de um roubo à casa de um deputado. A Arsène é lançado numa teia de eventos sombrios quando as coisas não saem como esperado. Seus cúmplices são presos e condenados à guilhotina. A misteriosa rolha de cristal que foi parar em suas mãos some e ele parece ter perdido a capacidade de estar à frente dos acontecimentos. Romance surpreendente, singular entre as histórias. Ladrão de casaca, a rolha de cristal apresenta um Lupin mais humano e falível, à mercê da astúcia de um rival maquiavélico. 6º volume da série original. Então, por Maurice Leblanc, este é o 5º livro do Lupin a ser publicado pelos clássicos da Zahar. A Zahar está republicando, né, todos esses livros da Arsène. Esse é o próximo, né, da lista. Eu comprei o primeiro, eu vou ler e vou trazer para vocês o que eu achei. Se eu gostar, eu vou continuar comprando. Essa edição de bolso de luxo, ela é pequenininha assim mesmo, mas ela é muito bem feita. A Zahar faz, né, edições maravilhosas, capa dura. As capas do Arsène Lupin estão lindas e vai sair pelo selo da Zahar, né? E temos também um romance muito, muito interessante, Uma Rosa Só. É um romance de Muriel Barbieri e ele vai ser lançado dia 21/2 pela Companhia das Letras mesmo. E a gente sabe a história da Rose, que tem 40 anos e acaba de receber a notícia que o pai dela faleceu. E aí ela deixa a França e vai para Kyoto, no Japão, para ouvir a leitura do testamento. Ao chegar lá, descobre que o homem com quem nunca teve contato lhe deixou um misterioso itinerário para ser percorrido com Paul, um antigo funcionário. O roteiro inclui passeios por templos, jardins zens e casas de chás, além de encontros com amigos de seu pai. À medida que os segredos vêm à tona, Rose aprende a aceitar uma parte de si mesma que nunca foi capaz de conhecer e percebe que talvez o amor esteja mais próximo do que ela imagina. Então, assim, é um romance também de autodescoberta. Ela não teve contato direito com o pai dela e esse todo o roteiro vai fazer ela ter, né, mais contato com o universo que o pai dela viveu durante a vida inteira. E aí ela vai ter uma noção do que, assim, ela pode talvez escolher para o futuro da vida dela. Eu achei muito interessante. A capa tá maravilhosa. A Companhia das Letras arrasou nessa capa, tá linda demais.
Temos também a continuação da série Nocturna, é o volume 2, que se chama Oculta, da Maya Montoyene. Eu não conheço muito dessa série, porque ainda não comecei a ler. Na verdade, foi o primeiro contato que eu vi aqui com vocês. E ele é a continuação do segundo livro. Parece que os protagonistas, eles dão sei lá, eles se separam por um tempo, cada um procurando seguir o seu caminho, né? Um tentando governar o reino, a outra tentando descobrir caminhos diferentes. E aí eles vão se reencontrar. O Elf, que assumiu a coroa, ele vai ter muitos e muitos problemas, muitas questões que ele vai precisar de ajuda, e por algum momento eles vão acabar se reencontrando e a Finn vai ajudá-lo. Então assim, e vai ser a continuação mesmo dessa história. Eu não conheço muito, mas diz que é uma trilogia fantástica. Então ainda tem o terceiro volume. Quem tava esperando o segundo, saiu, gente. Tá aí. E vai ser lançado dia 22/2. A capa tá muito bonita, depois eu vou dar uma olhada melhor no primeiro volume. E para fechar os da Companhia das Letras, a gente tem Se Liga Dani Brown. É para continuar aquela série, né, do Acorda pra Vida, né, Chloe Brown. Aí é a continuação, Se Liga Dani Brown. A Dani é irmã da Chloe. É o segundo volume da trilogia Irmãs Brown. É uma comédia romântica, deliciosa, que promete seduzir até os leitores mais cínicos com personagens cativantes. A gente conhece a Dani, que precisa de um sinal. Ela procura um sinal para a vida dela, de quem é a pessoa certa para ela, e tem toda essa situação. Aí, de repente, ela fica presa no elevador com o Ralph, que é um segurança rabugento e que é amigo dela. Mas aí, conversinhas acabam rolando e começa a circular que os dois estão namorando. E não é verdade. Aí eles acabam se aproveitando que isso pode trazer benefícios para eles, essa situação inusitada. E aí eles começam a namorar de mentirinha. Mas Dani vê isso como um sinal. Ele é o homem da vida dela. Então, ela vai fazer de tudo nesse namoro fake para tentar conquistar ele. Então, vamos ver no que isso vai dar. Eu acho que vai ser uma comédia muito, muito engraçada. Eu quero ler o primeiro volume. Todo mundo fala muito bem do primeiro volume. E eu gostei muito da premissa. Tipo assim, vida como ela é, sabe? Bem natural, gostei bastante. E vai ser lançado dia 23/2. Agora, continuando com Intrínseca, eu separei também uns 5 livros da Intrínseca para vocês. O primeiro é Na Estrada com o Ex, é um romance da Beth O'Leary e, pelo que eu sei, muitas pessoas são apaixonadas pelos livros dela, até Tô para Dois e tal, A Troca, outro muito famoso. E eu achei essa história muito top. Ele conta a história de Dylan e Ed, que eles tiveram um relacionamento, alguns verões, e depois eles se separaram. E o relacionamento deles acabou. E aí o que acontece? Na véspera do casamento de uma amiga em comum, os caminhos dos dois se cruzam novamente. Rola um acidente de carro. E aí eles têm que acabar viajando no mesmo carro para chegar no casamento de amigas. Ao longo dessa viagem, muitas coisas vão acontecendo e eles vão tentando entender o que rolou no relacionamento deles, do que deu de errado. E muitas coisas podem acontecer, né? Eu achei bem bacana. O livro tá para ser vendido a partir do dia 4/2. Gostei bastante, acho que vai ser interessante. Temos também Cidade nas Nuvens. Ele é um livro diferentão, que vai ser lançado dia 15/2 pelo Anthony, ele é escrito pelo Anthony Doerr. E nesse livro a gente tem a relação de 5 protagonistas que usam um livro como um elo. Então, são 5 protagonistas que estão em tempos diferentes e tem situações sociais diferentes, tem personalidades diferentes, às vezes é uma criança, às vezes é uma adolescente, são lugares diferentes, estão lendo o mesmo livro e o livro os une como um elo. Como essa história vai funcionar, não sei, mas eu achei muito, muito interessante e trouxe pra vocês. É uma ficção, né? Vai estar disponível a partir do dia 15/2. Aí a gente tem também O Pássaro Branco, do R.J. Palacio, que vai ser lançado no dia 8/2. Ele é o escritor de Extraordinário.
Ele, na verdade, é um livro de quadrinhos, tá, gente? E ele vai contar o lado de Julian, um colega de turma que fazia questão de que Elge não fosse tratado como um garoto comum. Durante uma tarefa de casa, Julian conhece o passado comovente da sua Grande-Mère, sua avó. Ainda criança, ela precisou se esconder dos nazistas na França durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse quadrinho, ele vai mostrar o que rolou com a avó dela, ela contando a história para as crianças, né? E sobre o nazismo e todas essas situações horríveis que aconteceram naquela época. Então, eu acho muito importante, coisas que a gente tem que ensinar hoje em dia para as nossas crianças, né? O tanto que isso foi horrível, o tanto que matou tantas pessoas, foi um genocídio muito grande. Então, eu achei muito legal e as pessoas têm elogiado muito esse livro e ele tem sido muito esperado. E ele é em formato de quadrinho, gente. Bem legal, né? Outro livro que já vai vir com a capa, né, do filme da Netflix é Através da Minha Janela, da Ariana Godoy. É um romance que vai ser lançado no dia 17/2. A gente vai ver a história da Rachel, que trabalha numa lanchonete nas férias. Ela sai com 2 melhores amigos e principalmente observa pela janela do seu quarto cada passo do seu vizinho. Alto, atlético, misterioso e lindo como um deus grego. Ares Hidalgo é a paixão secreta de Rachel. Raquel, né? Rachel. A paixão secreta de Raquel desde que ela era criança, mas os dois nunca trocaram uma palavra sequer. Após descobrir que Ares vem usando sua senha de Wi-Fi sem permissão, ela vai lá e confronta ele. E aí começa um jogo de sedução e atração entre os dois. E aí o Ares percebe que ela não é uma garota tímida e insegura, e eles começam a ter um relacionamento meio doido assim. Então, pelo que eu vi, ele é um volume 1 dos irmãos Hidalgo. Não sei quantos volumes vão ser, mas é só o primeiro, gente. Quem gostar, vai ter os outros volumes ainda. Se vocês já viram um filme, eu não sei se já lançou, mas eles estão fazendo bastante divulgação desse filme. Me conta nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm interesse de ler o livro também. Esse romance, ele foi um sucesso no Wattpad. A gente não sei a pronúncia desse aplicativo. Eu sei que tipo de aplicativo é esse. Eles postam fanfics, às vezes escritores iniciantes postam seus livros lá também para serem lidos. Ele foi um sucesso. E aí, no livro, a Ariana, que é a escritora, ela vai trazer cenas inéditas, tá? Da história e tudo mais. Outro livro que com certeza deve bombar nesse mês é A Viúva de Ferro. Eu já falei sobre ele aqui no vídeo dos lançamentos do ano de 2022, novos livros que estão chegando no Brasil, de escritores, né? Com livros premiados, livros realmente, né? Eu fiz uma seleção de alguns de ficção, vou deixar nos cards para vocês, caso você não tenha visto o vídeo. Veja, tem ótimos livros. E esse, A Viúva de Ferro, está lá listado também. Ele vai ser lançado dia 24/2. E aí a gente tem uma situação fictícia no passado em relação à China, e também sendo uma distopia, né? Em Wuxia, a gente tem uma situação que eles estão lutando contra alienígenas, e para isso eles precisam usar as crisálias, que são pilotadas por pilotos e que eles precisam de muita energia. Então eles usam moças como piloto concubinas e elas usam suas energias do corpo para passar para o piloto, para energizar a crisália para poder lutar contra os alienígenas. E na maioria das vezes elas acabam morrendo, porque tipo, é muito, sabe, que eles acabam dando de si. E aí essas concubinas que são mortas, os pais acabam recebendo muito dinheiro por elas e tal, por elas terem morrido de uma forma tão honrada e tal. E aí a gente tem a nossa protagonista, que é a Zei-chan, que ela só tem um objetivo, que é vingança da morte da irmã dela, que morreu como pilota concubina, e ela quer se tornar a pilota concubina do cara que matou a irmã dela, do piloto, porque ela quer matar ele. Então tem toda essa situação aí. Quando ela é colocada na crisália, ela faz o oposto. Ao invés dela dar a energia vital dela, ela puxa do piloto. E aí eles tiram ela do cara com quem ela tá e botam num piloto topzera lá, e aí a gente não sabe o que vai rolar, né? A história, ela é muito boa mesmo. E eu não sei se vão ter mais de um volume, mas eu gostei muito.
A capa ficou idêntica à do internacional. Me contem se vocês também estão ansiosos para esse lançamento. Da Arqueiro, eu selecionei 3 livros. O primeiro deles é uma republicação do Joe Hill, A Estrada da Noite, edição de luxo. Ele é o primeiro livro que ele lançou e que, assim, teve uma reação muito forte e positiva da mídia. Foi realmente vencedor de vários prêmios. Então, eles estão republicando o livro dele com uma edição de luxo, se vocês têm interesse nesse terrorzão, né? A gente conhece a história sobre uma lenda do rock, um cinquentão Judas Coin, que coleciona objetos amaldiçoados. E num leilão lá, ele não pensa 2 vezes em comprar uma oferta de um paletó que era assombrado pelo falecido, que era dono do paletó. E aí, de repente, ele percebe que ele cometeu um grande erro, porque parece que o fantasma é real, que está assombrando ele, e que o fantasma tinha a intenção de assombrar especificamente ele, de chegar nas mãos dele. Por quais motivos a gente não sabe, né? Só lendo o livro. Mas é basicamente isso, e vai ser lançada essa edição de luxo no dia 16/2. Outro livro é A Tempestade Selvagem, que é da Beverly Jenkins, é o volume 2 da série Mulheres Pioneiras. Eu comprei o volume 1 para ler, estou muito ansiosa, estão dizendo maravilhas dessa série, que ela é bem inovadora em relação a vários romances de época, né, que a gente lê. E aí a gente conhece a história de um oficial da marinha chamado Garrett McCrae, que viaja de Washington até a cidade de Paradise, no Velho Oeste, a fim de entrevistar um médico de destaque para o seu jornal, dirigido a leitores pretos. Garrett achava que o Dr. Colton Lee seria um assunto interessante, até conhecer a irmã dele, Spring Lee. Ela mora sozinha, administra seu próprio rancho, usa calça jeans em vez de vestidos e é a mulher mais fascinante que ele já conheceu. Só que Spring não está interessada no amor. Depois de superar um passado turbulento e escandaloso, ela se sente mais do que satisfeita com suas terras, seus cavalos, seus amigos, até que o enxerido jornalista chega, né? E aí bagunça a percepção dela e a gente tem um romance, né? Essas coisas. Vamos lá. E vai ser lançado dia 16/2. O último romance que eu separei é O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan. Ele está sendo bem divulgado pela editora Arqueiro. Vai ser lançado no dia 16/2. E é o primeiro volume de série Destinos Românticos dela. Em Londres, a assessora de imprensa Kate Sinclair tem tudo o que sempre achou que quisesse: sucesso, glamour e um namorado irresistível. Até que esse namorado a apunhala pelas costas e consegue a promoção profissional com que ela tanto sonhava. Com o coração partido e questionando tudo, Kate decide aproveitar uma oportunidade de trabalho para se afastar do ex. Quando topa ciceronear um grupo de jornalistas e influenciadores pela linda Copenhague para atender ao pedido de um cliente importante, Kate não imagina os desafios que terá que enfrentar para conciliar tantos ecos e exigências. Ao mesmo tempo, enquanto conhece a capital do país mais feliz do mundo, ela descobre as maravilhas da vida à moda dinamarquesa, do costume de acender velas até os vikings simpáticos, altos e charmosos, passando pela experiência de comer o próprio peso em doces. A cidade ensina Kate a apreciar os significados das pequenas coisas. Agora só depende dela retomar as rédeas do próprio caminho e seguir a direção para o seu final feliz. Então é um romance, mas ele é mais focado no desenvolvimento da personagem. Achei ele muito, muito interessante. E ele está sendo bem divulgado também. Agora vamos para a editora Rocco. Eu separei dois, eu acho que a gente pode dizer 2 thrillers, né? Os Seguidores é o primeiro deles. Então, conta a história de uma pessoa que se desapareceu e a Seneca Fraser, ela acaba sendo envolvida para poder solucionar onde essa pessoa tá. Ao mesmo tempo que eles descobrem outra pessoa que é muito parecida com ela pelas redes sociais, que foi vista em outro lugar. Então, vira uma confusão, sabe? Porque as redes sociais parece que estão planejando algo bem sombrio. Então, assim, tem a ver mais com isso, redes sociais e essa pessoa desaparecida e essa outra pessoa que surgiu. Então, assim, é bem bagunçado. Vou até ler um trecho para vocês. Quando Seneca, Madison, Irene e Maddox
Irene e Madison recebem uma pista sobre esse suposto sequestro, é outro sequestro, tá? Eles percebem um detalhe sobre a vítima. Ela é muito parecida com a irmã de Irene, Helena, morta 5 anos antes, que é aquela desaparecida, né? Que eu falei pra vocês. Seneca está convencida de que sabe quem a matou e não consegue se livrar da sensação de que a mesma pessoa está envolvida no desaparecimento de Chelsea. Então, assim, pode ser um perfil de um assassino em série, né? É bem doidão. Achei interessante trazer pra vocês. E tá previsto o lançamento para quando eu anotei aqui? 15 de fevereiro. O outro, que também é um thriller, é Os Espectadores. Esse é um pouquinho diferente. A gente fala sobre um programa de TV, um reality show. É quase um reality show. Sabe aquele Cidade Alerta, essas coisas? Pois é, aí é um cara que ele se chama Matthew Miller, ele é um apresentador de TV. E aí ele recebe vários casos grotescos, pesados, de assassinato e tal, e ele expõe, conversa sobre isso e tudo mais. E aí, de repente, acontece um grande atentado numa escola. Aí esses 2 alunos que fizeram o atentado, responsável pelo tiroteio, eles deixam uma carta onde revelam ser fãs devotos do programa dele e a vida e a carreira de Matt vai pra lama, entendeu? Total. É porque aí eles começam a dizer que ele está incitando a violência e tudo mais com o programa dele. Logo, os segredos do passado de Matt, como um jovem político brilhante na conturbada Nova York do final dos anos 60, começam a vir à tona. Então a gente não sabe o que ele vai fazer para resolver toda essa situação. Esse livro é escrito pela Jennifer Dubois. O lançamento desse livro está marcado também para o dia 15 de fevereiro e é um thriller, né? Vamos ver. O último livro que eu trago para vocês é um da HarperCollins. Ele também, a gente pode dizer que é um thriller, é Regras para Ser uma Boa Garota. Mas também ele é um livro de críticas sociais também. Ele vai ser lançado a partir do dia 15 de fevereiro. E aí a gente conhece a Marin. Marin sempre foi boa em seguir regras implícitas. Uma aluna exemplar e editora do jornal da escola. Seu sonho é estudar na mesma universidade que sua avó. O futuro parece brilhante. E o seu senhor Becker, ou Bex, como é conhecido entre os alunos, o jovem e simpático professor de literatura parece concordar. Até que um dia Bex a beija, deixando Marin perplexa. Ela tinha passado a mensagem errada? Será que foi culpa dela? Agora Marin precisa decidir se irá ou não denunciar o professor e lidar com as consequências de sua escolha. Então, assim, eu falei errado, não é um thriller, é realmente um drama. E isso é uma situação muito séria que realmente acontece com frequência, assim, na vida de uma mulher. Às vezes a gente tá só vivendo a nossa vida normal e rola alguma situação dessa, absurda, e aí a gente não sabe como se portar. Aí a gente vai descobrir o que ela decidiu fazer, né, ao longo desse livro. Ele vai ser lançado dia 15 de fevereiro pela HarperCollins. E é o último livro que eu selecionei hoje pra gente. Então me contem nos comentários quais deles vocês gostaram mais, quais vocês têm mais interesse em ler, tá bom? Muita coisa bacana no mês de fevereiro. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.